eu sou um trocador de assessor. Mas o meu trabalho é muito grande com a comunidade e até agradeço a minhas assessoras que na minha convalescência do acidente foram ali para a praça, junto com outros da Câmara de Vereadores aqui, prestar aquele serviço de atendimento à comunidade, que eu faço parte dos COREDs e que a verba do Estado é votada pelo voto da comunidade. Fiquei dando coice no chão lá porque não pude vir. Cheguei a estragar os garrão de vontade de estar ali para Camaquã não se envergonhar nos votos, que às vezes o orçamento do Estado é votado pela comunidade e ainda está sendo um meio mal escrito, que é pouco voto de Camaquã, muitos municípios pequenos ganham de nós. Mas isso não vem ao caso. Eu vou discutir as razões do meu colega vereador, eu estou 21 anos nessa casa, e como digo, é que nem o funcionário da prefeitura. Eu quero ser feliz quando o salário base do funcionário público da prefeitura chegue a um salário. E dali ganha o aumento que tem que ganhar. Eu mandei uma correspondência para o prefeito que dizia ali, uma pessoa conduzindo uma máquina de 500 mil reais e o salário base do funcionário não chega a um salário. Isso eu quero ver ainda Camaquã seguir pagar um salário base do funcionário. Mas o assessor nosso é de passagem aqui também. Quantos assessores já passou por mim e por outros vereadores aí? Então, como funcionário, quando nós fizemos esse concurso aqui na Câmara, eu estava junto em todos os concursos, que era mais cargo aqui de confiança e não era concursado, nós fizemos tudo pelo funcionário aqui. Tem uma funcionária que era da prefeitura, na época acho que não ganhava um salário lá também, de todo o salário dela que concursou aqui nessa casa. Todos os funcionários aqui eu acho que não tem muita queixa. Pode ter alguns, como eu disse, se tem, dá para aquele funcionário que administra essa casa. Agora, não desfazer o nosso assessor, que aquele assessor também, se tu chamar domingo ele vai, se tu chamar sábado ele vai. E eu acho que ele é de confiança do vereador, ou estão batendo o cartão ali, e eu acho que vão aumentar até a carga horária de trabalho deles, não é um aumento só de salário, mas vão aumentar. E aquele assessor que está todos os dias e que presta, se tu chamar ele domingo na tua casa, ou sábado, qualquer dia, ele vai lá sem reclamar. Isso que é a importância de um assessor, que a gente tem que respeitar o assessor. Eu respeito o assessor como respeito o funcionário dessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fui presidente desta casa no momento mais agudo, vereador Nelson Devantieri. O senhor e o Neco são os remanescentes daquela época de 2001. O vereador Marco, naquele momento, já não estava aqui na Câmara, 2001. E ali, a mesa precisou tomar uma medida duríssima, que foi reduzir os vencimentos dos assessores para menos, Tito Paulo Dias, para menos de 50% do que era. Era algo em torno de 2 mil em média e veio para menos de 900 reais. Foi uma medida duríssima. Pois bem, a bancada do PT se manifestou formalmente contra o aumento da carga horária. Fomos para a reunião do Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes, por maioria, entendeu que deveria aumentar a carga horária. Nós poderíamos ter continuado contra, mas é um discurso injusto. Como é que nós tínhamos o entendimento de não aumentar a carga horária? Nós não estávamos falando de remuneração, vencimento. Mas como é que um trabalhador vai passar a trabalhar mais e manter o mesmo vencimento? Então nós chegamos ao entendimento que somos favoráveis ao projeto que a mesa encaminhou. E nós queremos, senhor presidente e demais, nós queremos que os trabalhadores cada vez ganhem mais, que eles consumam, que possam comprar melhor, se vestir melhor, fazer um passeio, ter direitos que muitos não têm. E eu tenho lutado também por aqueles servidores que ganham menos na prefeitura, seja no diálogo com o prefeito, seja na relação, para que nós possamos avançar também aqueles que ganham menos. Agora, o que eu tenho dito? O Poder Legislativo, por conta
de um orçamento que agora recuperou, está restabelecendo. Nós não estamos falando em aumento aqui. Nós temos que entender, ninguém vai ganhar mais do que alguma vez já ganhou. Nós estamos restabelecendo o que na hora difícil sobra para o CC. Nós tiramos do CC e agora estamos restabelecendo na hora que o Legislativo tem essa condição. Muito obrigado. O voto da bancada é favorável. Que na última sessão foram exaustivas e que já estava determinada a posição de cada um e que hoje nós teríamos apenas que votar favorável ou não. Realmente, essa medida, eu cumprimento a mesa diretora, porque foi através do colégio de líderes que foi determinado. Então, não partiu da mesa, partiu das lideranças. Realmente, o CC é bem diferente do funcionário estatutário, porque o funcionário estatutário, após um concurso, no período probatório, ele começa a ter uma série de vantagens, avanços, e tudo aquilo que é normal ao funcionário estatutário. Enquanto que o cargo de comissão é um cargo que pode ser demitido e admitido ad nutum, sem direito a nada. Então, realmente, essas pessoas trabalham e não têm segurança alguma. Razão pela qual, evidentemente, que o salário deles deve ser melhor do que o pessoal adequado. É muito comum sempre culparem os CCs como se os CCs significasse alguma coisa na folha de pagamento. Se for fazer um cálculo da folha de pagamento do funcionário, os CCs talvez não deu 1% da folha. Então, não há razão para esta fúria que existe e que, aliás, apregou aos próprios funcionários que não têm culpa disso. Porque falam do CC, mas não dizem que não significa absolutamente nada, ou quase nada, na folha de pagamento. Nós entendemos que está sendo feita justiça, está sendo dado aumento de carga horária e que isso foi decidido pelo Colégio de Líderes e que já foi debatido em todos os aspectos, cabendo, portanto, apenas a votação, senhor. Muito obrigado. Uma injustiça que foi feita no final de 2012, ao qual, na época, todos os vereadores da gestão passada foram favoráveis no aumento do seu salário e que, com aquele aumento salarial dos vereadores, tiveram que fazer um corte na folha dos assessores, sendo bem direto. Ao qual, nesse momento, naquele momento eram 40 horas e passaram para 30 horas. Agora passamos para 35 horas, com o mesmo aumento posterior a essas 5 horas. Cabe aqui dizer também que nós estamos em 2014 e o salário não vai chegar nem perto do que ganhava o assessor em 2012. O assessor não tem direito a triênio, que tinha naquela época, não tem direito a FGTS, que nem um trabalhador normal, fundo de garantia e diversas outras coisas, aviso prévio. Então não cabe uma discussão, até mesmo porque o assessor é o nosso braço direito. É ele que sustenta, é ele que nos dá força, é ele que atende o público, o cidadão camaquense aqui na Câmara de Vereadores. Eu fui um dos que levantei a bandeira aqui na Casa dos Assessores. Parabéns à mesa, parabéns, presidente Ilso, por estar apenas colocando uma parte da injustiça que aconteceu naquela época. É isso aí que eu tenho para dizer. Em 2012, tinha um rendimento desse valor que vai ficar agora, aproximadamente 2.700. E mais triênios e vantagens, e pelo tempo que os assessores mais antigos estavam aqui, tinha um valor bem superior a este valor que hoje se está adequando àquele valor. Quando se diz que teve corte de salário,
não é bem assim. Teve uma adequação. Nós passamos de 10 vereadores na legislatura anterior para 15 nessa legislatura. Então, para todos os vereadores poderem ter o seu assessor e mais o assessor de bancada, exato, foi feito uma adequação para que todos as bancadas, os vereadores tivessem assessores. 2 anos se passaram, a arrecadação do município melhorou, né? Então, consequentemente, o repasse para a Câmara também, e foi agora adequado, restabelecido o valor que o assessor ganhava em 2012, sem as vantagens. Está aqui o seu Tito Paulo Dia, nosso mais antigo servidor desta casa, que tinha triênios, enfim, tudo aquilo que já foi dito. Então, na verdade, está se adequando o valor do subsídio do assessor, que era de 2012, se está adequando a 2 anos depois. Obrigado. E foi discutido por todas as bancadas. Todas as bancadas discutiram e aprovaram esse projeto que está sendo votado hoje. Obrigado. Para evitar tautologia, me reporto a cada um dos pronunciamentos dos vereadores que me antecederam, quanto àqueles que apoiaram o projeto. Faço das palavras de cada um de vossas excelências palavras minhas também. Aduzo, porém, o fato de que, de acordo com a análise feita pela Comissão de Orçamento, o acréscimo financeiro é considerado ínfimo, segundo o impacto orçamentário financeiro realizado, e também o fato de que há uma previsão no plano plurianual que foi aprovado no primeiro semestre do ano de 2013, com expressa menção já no início dessa legislatura quanto ao projeto de realizar essas adequações que agora estão sendo feitas. Então, não é fato novo, isso já está previsto em lei, e, na verdade, nós estamos dando cumprimento ao projeto desta legislatura na Câmara de Vereadores. E deixo o registro pessoal, e aqui falo então por mim, o fato de que achei meritória a proposição por parte do presidente e dos demais membros da mesa diretora da Câmara, no sentido de ampliar a carga horária dos nossos assessores. Frequentemente, para não dizer quase todos os dias, eu tenho que receber uma buzinada aqui dos nossos funcionários para que a gente saia da Câmara. O tempo tem sido, invoco aqui o testemunho das nossas serviçais, o tempo tem sido absolutamente insuficiente para nós atendermos a demanda de trabalho. Tenho na minha assessoria um contador, um bacharel em ciências contábeis, porque trabalhamos com orçamento, finanças e controle externo. Tenho uma bacharelanda na área da gestão pública. São 2 pessoas altamente qualificadas que prestam um serviço de grande relevância. Temos trabalhado diuturnamente. Precisamos de mais tempo para isso. Não poderíamos exigir que eles trabalhassem ao desamparo de horário regimental e da remuneração específica. Deixando o registro, me ampliando, senhor presidente, mas acho que é um fator importante orçamentário para registrar, e o próprio projeto de lei, é que nós estamos ampliando a carga horária em 16% e a remuneração compensatória que nós estamos oferecendo é de 13%, ou seja, nós ainda estamos devendo aos nossos assessores. Muito obrigado. Muito obrigado. E que jamais podemos ser contra ao aumento da carga horária e juntamente nisso feito relativo o aumento de salário deles. E não podemos também permitir que se faça essas comparações com o salário do servidor público. Eu sou servidor público, eu tenho um salário base de R$603, não me envergonho, mas nós temos que se unir, o funcionalismo, sindicato, para buscar melhorias salariais. Só que não podemos, como vereador, usar esse tipo de situação para confundir as pessoas, confundir as coisas, porque não é bem assim. Cada poder tem o seu orçamento e trabalha conforme dá. Então nós temos sim separar as coisas e cada um com a sua luta de melhoria salarial. Não criar um terror
alguma coisa que coloque a comunidade contra esta casa. Bem pelo contrário, porque o assessor vai trabalhar ainda mais e se dedicar ainda mais à comunidade camaquense. Muito obrigado. Precisou fazer cortes na Câmara alguns anos atrás. A Câmara estava atravessando uma dificuldade financeira, mas foi cortado dos vereadores. Dessa vez, parece que entenderam que os únicos vilões eram os assessores. Então se cortou só neles. E como o presidente na época era o senhor Vinícius de Araújo, e o corte veio por meio de suas mãos, parece que hoje o vereador Vinícius está um pouquinho ressentido de que aquilo que ele fez estava sendo consertado. Que eu considero a coisa mais justa que tem. Aí nós temos todo mundo falando a mesma língua. Não está se mudando nada, não está se alterando nada, não está se pagando nada que já não estava sendo pago antes, só com uma diferença. Está se devolvendo apenas 13% daquilo que foi tirado. Poderia ser bem mais, e a Câmara apenas faz essa justiça com os nossos assessores. Então, quanto o auxílio também tocou, os vereadores da gestão passada aumentaram o seu salário. Talvez sempre seria bom dizer quem eram os vereadores da época. Porque eu acho que a maior parte dos vereadores que hoje estão aqui não estavam aí botando no seu próprio salário, aumentando o seu próprio salário. Eu não estava, o Marco não estava, os três aqui não estavam, o Marconi não estava, o Valdemar não estava, o Clarão estava, o Alcínio não estava, a Maribone não estava. Eu estava. Estava só eu, né? Então é bom, porque às vezes fica assim, pô, mas todos os vereadores votaram a favor do aumento do salário deles. Então, na época, entenderam os vereadores que deveria ser aumentado em 30%, 40%, como já foi dito os números aí, e passou, como se diz, passou fincado. Agora que está se fazendo um pouquinho de justiça, o meu amigo Vinícius de Araújo, Que não está contente. está incomodado com a prefeitura. Está incomodado com o prefeito de que ele mesmo vai promover dentro da necessidade. Está achando que está bem demais o trabalho que faz? Obrigado.